O Livro dos Médiuns, capítulo 28, charlatanismo e prestidigitação. Médiuns interesseiros, fraudes espíritas. Médiuns interesseiros, lição 304. Como tudo pode tornar-se um objeto de exploração, não haveria nada de espantoso em se querer também explorar os espíritos. Resta saber como eles receberiam a coisa, se jamais uma tal especulação tentou se introduzir. Diremos de início que nada se prestaria mais ao charlatanismo e à prestidigitação que um semelhante ofício. Se veem falsos sonâmbulos, ver-se-iam, bem mais ainda, a falsos médiuns. E só essa razão seria um motivo fundado de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se possa opor àqueles que não veem nos fatos, senão uma hábil manobra. Não há charlatanismo desinteressado. Qual seria, pois, o objetivo de pessoas que usam fraude sem proveito e com mais forte razão quando sua honorabilidade notória os coloca acima da suspeita? Se o ganho que um médium retirasse de sua faculdade pudesse ser um motivo de suspeita, isso não seria uma prova de que essa suspeição seja fundada. Poderia, pois, ter uma aptidão real e agir de muito boa fé, tudo em se fazendo retribuir. Vejamos se, nesse caso, se pode razoavelmente dele esperar um resultado satisfatório. Lição 305. Se compreendeu bem o que dissemos quanto às condições necessárias para servir de intérprete aos bons espíritos, as causas numerosas que podem distanciá-los, as circunstâncias independentes da sua vontade que, frequentemente, são um obstáculo à sua vinda. Enfim, todas as condições morais que podem exercer influência sobre a natureza das comunicações. Como se poderia supor que um espírito, pouco elevado que fosse, a cada hora do dia, esteja às ordens de um empreiteiro de sessões e submetido às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que chega? Sabe-se da aversão dos espíritos por tudo o que cheira a cupidez e egoísmo. O pouco caso que fazem das coisas materiais e querer-se-ia que eles ajudassem os que andassem a traficar a sua presença, isso repugna ao pensamento. E precisar-se-ia conhecer bem pouca natureza do mundo espírita para crer que possa ser assim. Mas como os espíritos levianos são menos escrupulosos e não procuram senão ocasião para se divertirem às nossas custas, disso resulta que, não sendo mistificado por um falso médium, se tem toda a chance de ser por alguns dentre eles. Somente essas reflexões
dão uma medida do grau de confiança que se deveria conceder às comunicações desse gênero. De resto, a quem serviriam hoje os médios pagos, uma vez que, se não se tem em si mesmo essa faculdade, pode-se encontrá-lo na família, entre os amigos, os seus conhecidos. Lição 306. Os médios interesseiros não são unicamente aqueles que poderiam exigir uma retribuição fixa. O interesse não se traduz sempre pela esperança de um ganho material, mas também pela intenção ambiciosa de toda a natureza sobre as quais se pode apoiar esperanças pessoais. Aí está ainda um flanco que sabe muito bem agarrar os espíritos zombeteiros e o qual aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notável, embalando com enganosas ilusões aqueles que assim se colocam sob sua dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem. E os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda fazer deles estribo para alcançar o que quer que seja, que não responda aos objetivos da providência. O egoísmo é a praga da sociedade. Os bons espíritos o combatem. Não se pode supor que venham servi-lo. Isso é tão racional que seria inútil insistir mais sobre esse ponto. Lição 307. Os médios de efeitos físicos não estão na mesma categoria. Seus efeitos, geralmente, são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Não dizemos que esses espíritos sejam, por isso, necessariamente maus. Pode-se ser carregador e homem muito honesto. Um médium dessa categoria que quisesse explorar sua faculdade poderia, pois, ter os que lhe assistissem sem muita repugnância. Mas aí ainda se apresenta um outro inconveniente. O médium de efeitos físicos, mais do que o de comunicações inteligentes, não recebeu sua faculdade para seu prazer. Foi-lhe dada com a condição de fazer bom uso dela. E se dela usa, pode ser-lhe retirada, ou então resultar em seu detrimento, porque definitivamente os espíritos inferiores estão sob as ordens dos espíritos superiores. Os espíritos inferiores gostam de mistificarem, mas não gostam de serem mistificados. Se prestam de boa vontade à brincadeira, às coisas de curiosidade, porque gostam de se divertirem. Não gostam mais do que os outros de serem explorados, nem servirem de comparsas para melhorar a receita, e provam a cada instante que tem sua vontade e que age quando e como bem lhes pareça. O que faz com que o médium de efeitos físicos esteja ainda menos seguro da regularidade das manifestações do que o médium escrevente. Pretender produzi-las a dias e horas fixadas seria da prova da mais profunda ignorância. Que fazer então para ganhar seu dinheiro? Simular os fenômenos. É o que pode ocorrer, não apenas com aqueles que deles fazem uma profissão declarada,
mas também há as pessoas aparentemente simples que acham esse meio mais fácil e mais cômodo do que trabalhar. Se o espírito não atende, eles o suprem. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. Sendo o interesse um legítimo motivo de suspeição, há direito a exame rigoroso, do qual não poderia ofender-se sem justificar a suspeição. Mas quanto mais a suspeição é legítima, neste caso, tanto mais ela é ofensiva em presença de pessoas distintas e desinteressadas. Questão 308. A faculdade medianímica, mesmo restrita nos limites das manifestações físicas, não foi dada para ostentá-la sob os palcos. E alguém que pretenda ter as suas ordens, os espíritos, para exibi-los em público, pode, com razão, ser suspeito de charlatanismo ou de prestidigitação, mais ou menos hábil. Que assim se considere todas as vezes que se vejam anúncios de pertences, sessões de espiritismo ou de espiritualismo a tanto por lugar, e que se lembre do direito que se compra ao entrar. De tudo o que precede, concluímos que o desinteresse é a mais absoluta e a melhor garantia contra o charlatanismo, se não assegura sempre a boa qualidade das comunicações inteligentes, retira aos maus um pendoroso meio de ação e acha a boca de certos detratores. 309. Restaria o que se poderia chamar de charlatanismo amador, quer dizer, fraudes inocentes de algum gracejador de mau gosto. Poder-se-ia, sem dúvida, praticá-la à conta de passatempo, nas reuniões levianas e frívolas, mas não em assembleias sérias, onde não se admitem senão pessoas sérias. Pode-se bem, aliás, dar-se ao prazer de uma mistificação momentânea, mas seria preciso estar dotado de uma singular paciência para desempenhar esse papel durante meses e anos, e cada vez durante várias horas consecutivas. Somente um interesse qualquer pode dar essa perseverança, e o interesse repetindo pode a tudo tornar suspeito. 310. Dir-se-á, talvez, que um médium que dá seu tempo ao público no interesse da coisa não pode dá-lo por nada, uma vez que precisa viver, mas é no interesse da coisa ou no seu que o dá. Não é antes, porque nisso escrever um ofício lucrativo, encontrar-se-ão sempre pessoas dedicadas a esse preço. Não tem, pois, senão essas indústrias à sua disposição. Não nos esqueçamos de que os espíritos, qualquer que seja a sua superioridade ou a sua inferioridade, são as almas dos mortos. E quando a moral e a religião preceitua um dever a respeito aos seus restos, a obrigação de respeitar seu espírito é ainda maior.
Que se diria daquele que retirasse um corpo do túmulo e o exibisse por dinheiro? Porque esse corpo seria de natureza a estimular a curiosidade. É menos desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo, sob o pretexto de que é curioso ver atuar um espírito. E notai bem que o preço dos lugares será em razão dos rodeios que poderá fazer e da atração do espetáculo. Certamente, se durante sua vida tivesse sido comediante, não suspeitaria muito que depois de sua morte encontraria um diretor que o fizesse representar a comédia grátis em seu proveito. É preciso não esquecer que as manifestações físicas, assim como as manifestações inteligentes, não são permitidas por Deus senão para a nossa instrução. 311. Essas considerações morais à parte, de maneira alguma contestamos que possa haver médios interesseiros, digamos, e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Não falamos senão do abuso, mas há que se convir, pelos motivos que expusemos, que o abuso tem mais razão de estar entre os médios retribuídos do que entre aqueles que, considerando sua faculdade como um favor, não empregam senão para prestarem serviço. O grau de confiança ou de desconfiança que se pode conceder a um médio retribuído depende, antes de qualquer coisa, da estima que imponha seu caráter e sua moralidade, e de outra parte, das circunstâncias. O médium que, com um objetivo eminentemente sério e proveitoso, estivesse impedido de usar seu tempo de outra maneira, e por esta razão exonerado, não pode ser confundido como médio especulador, aquele que premeditadamente fizesse para si da mediunidade uma indústria. Segundo o motivo e o objetivo, os espíritos podem, pois, condenarem, absolverem e mesmo favorecerem. Eles julgam a intenção antes do fato material. 312. Os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de maneira lucrativa não estão no mesmo caso, ainda que essa exploração esteja sujeita a abuso e o desinteresse seja a maior garantia de sinceridade. A posição é diferente, visto que é o seu próprio espírito que atua. Por consequência, está sempre à sua disposição e, em realidade, exploram a si mesmos, porque estão livres para disporem de sua pessoa como entenderem, ao passo que os médios especuladores exploram as almas dos mortos. Vê no número 172, médios sonâmbulos. 313. Não ignoramos que a nossa severidade com respeito aos médios interesseiros amotina contra nós todos os que exploram, ou então tentados a explorarem essa nova indústria, e com isso fazemos inimigos encarniçados, assim como seus amigos que, naturalmente, tomam seu partido.
expulso por Jesus, também não o viam com bons olhos. Temos também contra nós as pessoas que não encaram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, nos cremos no direito de termos uma opinião e de emiti-la. Não forçamos ninguém a adotá-la. Se uma imensa maioria adere, é que aparentemente a acha justa, porque não vemos com efeito como se poderia provar que não há mais chance de achar a fraude e o abuso na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se nossos escritos contribuíram para lançar em França e em outros países o descrédito sobre a mediunidade interesseira, cremos que isso não será um dos menores serviços que terão prestado ao espiritismo sério. Correção. 305. Quem haja compreendido bem o que dissemos das condições necessárias para que uma pessoa sirva de intérprete dos bons espíritos, das múltiplas causas que os podem afastar, das circunstâncias que, independentemente da vontade deles, lhe sejam obstáculos à vinda, enfim de todas as condições morais capazes de exercer influência sobre a natureza das comunicações, como poderia supor que um espírito, por menos elevado que fosse, estivesse, a todas as horas do dia, às ordens de um empresário de seção e submisso às suas exigências, para satisfazer a curiosidade do primeiro que aparecesse. Sabe-se que a aversão infunde aos espíritos tudo o que cheira a cobiça e a egoísmo, o pouco caso que fazem das coisas materiais, como, então, admitir-se que se prestem a ajudar quem queira traficar com a presença deles. Repugna pensar isso e seria preciso conhecer muito pouco a natureza do mundo espírita, para acreditar-se que tal coisa seja possível. Mas, como os espíritos levianos são menos escrupulosos e só procuram ocasião de se divertirem à nossa custa, segue-se que, quando não se seja mistificado por um falso médium, tem-se toda a probabilidade de o ser por alguns de tais espíritos. Estas sós reflexões dão a ver o grau de confiança que se deve dispensar às comunicações deste gênero. Ao demais, para que serviriam hoje médiuns pagos, desde que qualquer pessoa, se não possui faculdade mediúnica, pode tê-la em algum membro da sua família, entre seus amigos, ou no círculo de suas relações. 306. Médiuns interesseiros não são apenas os que porventura exijam uma retribuição fixa, o interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. E esse é um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido e de que se aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notável, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sob a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade, os bens espíritos a combatem, a ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isto é tão racional, que é inútil fora insistir mais sobre este ponto. 2. Correção. 308. A faculdade mediúnica, mesmo restrita às manifestações físicas, não foi dada ao homem para ostentá-la nos teatros de feira e quem quer que pretenda ter às suas ordens os espíritos, para exibir em público, está no caso de ser, com justiça, suspeitado de charlatanismo, ou de mais ou menos hábil prestidigitação. Assim se entenda todas as vezes que apareçam anúncios de pretendidas sessões de espiritismo, ou de espiritualismo, há tanto por cabeça.
Lembrem-se todos do direito que compram ao entrar. De tudo o que precede, concluímos que o mais absoluto desinteresse é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a excelência das comunicações inteligentes, priva, contudo, os maus espíritos de um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. 3. Correção. 311. Postas de parte estas considerações morais, de nenhum modo contestamos a possibilidade de haver médiuns interesseiros, se bem que honrados e conscienciosos, porquanto há gente honesta em todos os ofícios. Apenas falamos do abuso. Mas, é preciso convir, pelos motivos que expusemos, em que mais razão há para o abuso entre os médiuns retribuídos, do que entre os que, considerando uma graça faculdade mediúnica, não a utilizam, senão para prestar serviço. O grau da confiança ou desconfiança que se deve dispensar ao médium retribuído depende, antes de tudo, da estima que infundam seu caráter e sua moralidade, além das circunstâncias. O médium que, com um fim eminentemente sério e útil, se achasse impedido de empregar o seu tempo de outra maneira e, em consequência, se visse exonerado, não deve ser confundido com o médium especulador, com aquele que, premeditadamente, faça da sua mediunidade uma indústria. Conforme o motivo e o fim, podem, pois, os espíritos condenar, absolver e, até, auxiliar. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. 4. Correção. 313. Não ignoramos que a nossa severidade para com os médiuns interesseiros levanta contra nós todos os que exploram, ou se veem tentados a explorar essa nova indústria, fazendo-os, bem como de seus amigos que naturalmente eles esposam a opinião, encarniçados inimigos nossos. Consolamo-nos com nos lembrarmos de que os mercadores expulsos do templo por Jesus também não o viam com bons olhos. Temos igualmente contra nós os que não consideram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, julgamo-nos no direito de ter uma opinião e de a emitir. A ninguém obrigamos que a adote. Se uma imensa maioria esposou, é que aparentemente acharam justa, porquanto, não vemos, com efeito, como se provaria que não há mais facilidade de se encontrarem a fraude e os abusos na especulação, do que no desinteresse. Quanto a nós, se os nossos escritos hão contribuído para desacreditar, assim na França, como em outros países, a mediunidade interesseira, entendemos que esse não será dos menores serviços que tenhamos prestado ao espiritismo sério.